Jovem é violentada pelo pai de criação durante 13 anos. Os abusos começaram quando ela tinha apenas 5 anos. A vítima sofreu tortura psicológica, foi perseguida e ameaçada. O suspeito acabou preso. Submetralhadora é apreendida durante a operação policial em Cariacica. 27 munições também foram encontradas. 2 pessoas acabaram presas. Drones vão ajudar a fazer o policiamento no Morro da Piedade, em Vitória. Os equipamentos serão usados para monitorar locais de difícil acesso. Suspeito procurado pela Interpol é preso no norte do estado. O homem é acusado de matar um professor. Homem esfaqueia a mulher e o filho em Cariacica. O menino foi atingido depois de tentar defender a mãe. Depois do indiciamento do PM suspeito de matar jovem em Vila Velha, mãe da vítima grava vídeo para o Tribuna Notícias. Agradeceu à Polícia Civil, mas afirmou que desde o início acreditava na inocência do filho. Cuidado ao fazer reclamações em rede social. Ontem mostramos o caso de uma mulher que acusou injustamente uma padaria. Uma advogada ouvida pelo TN afirma que empresas e pessoas podem acionar a justiça e pedir danos morais. E quiosques da Praia de Camburi, em Vitória, serão administrados por uma única empresa. O aluguel total das 14 unidades será de R$ 32 mil por mês. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Uma década de abuso sexual, tortura psicológica e física. A jovem começou a ser violentada pelo pai de criação aos 5 anos. O suspeito chegou a fazer uma cirurgia para não engravidar a menina. Desesperada, a jovem tentou tirar a própria vida. Felizmente, o suspeito foi parar na cadeia. A vítima é uma jovem de 18 anos. Os abusos começaram quando ela tinha apenas 5. A dor e a angústia de ser violentada sexualmente eram tão grandes que no dia 7 de maio deste ano tentou o suicídio. Ela contou como eram os abusos e a dor que sente até hoje. Ele começou a se aproximar mais de mim, ele começou a me tocar, pedia para eu tocar nele, nas partes íntimas dele, e tocava em mim da mesma forma. Eu cheguei a me cortar só para eu pensar na dor física e não ter que lembrar de tudo aquilo. O criminoso que abusou é o pai dela. Na verdade, pai apenas de criação. Ela nasceu, a mãe dela já estava grávida e esse cidadão então registrou-a como filha, mas efetivamente ela não é filha biológica desse cidadão. E esse fato é importante porque ele alegava que, como ela não era filha de sangue dele, não teria problema em ter relações sexuais. Em 2011, a mãe da vítima morreu. O padrasto então obrigou a adolescente a assumir o papel de mulher da casa. Uma menina, na época com 11 anos, sendo forçada a cumprir tarefas domésticas e a ter relações sexuais. Chegou ao ponto, inclusive, que após o falecimento da mãe, esse cidadão fez um procedimento de vasectomia para não engravidar a própria filha registral. Em depoimento, a vítima revela que suportou essa situação porque tinha medo do que o padrasto poderia fazer com os 3 irmãos. Ele sempre se utilizou de violência física, da força física e de sua superioridade para agredir e, sobretudo, para subjugar as vítimas, tanto a criança, à época criança, quanto a própria mãe dela. Elas sofriam violência física e agressão. Já preso e algemado, o criminoso conta outra versão e diz que não sabe o porquê disso tudo. Jamais aconteceu isso. Nunca. A minha filha eu sempre tratei dela com carinho. Jamais. Ele é um monstro. Ele tirou tudo de mim. A entrevista completa com a vítima você acompanha amanhã no Ronda Geral, logo depois do TN1. Submetralhadora é apreendida durante a operação policial em Cariacica. 2 pessoas foram detidas. A submetralhadora foi apreendida em uma operação da Polícia Militar na região dos bairros Flechal 1 e Santa Rosa, em Cariacica. A arma foi encontrada com Marcos Teixeira Santos, de 25 anos. Ele estava acompanhado de uma mulher, identificada como Sueli das Neves, de 32 anos. Os 2 tentaram fugir quando perceberam a presença da polícia no bairro. Um cidadão visualizou a viatura,
não se sentiu confortável com a presença da viatura, se evadiu da abordagem que seria feita em relação a ele e, posteriormente, nas diligências, os policiais militares fizeram a apreensão de uma submetralhadora, calibre 9 milímetros, e também de 2 pessoas envolvidas com a arma de fogo. O que chama a atenção é o alto poder de destruição da arma apreendida. De acordo com a polícia, a submetralhadora calibre 9 é uma arma muito perigosa e que normalmente só é utilizada pelas Forças Armadas. É um calibre restrito, né? Justamente pelo potencial agressivo que possui, de modo que, por esse motivo, apenas alguns atores do sistema de segurança pública e justiça criminal utilizam armamento desse calibre. Junto da submetralhadora foram apreendidas 27 munições calibre 9 milímetros, além de um celular. Marcos Teixeira Santos e a mulher que estava junto com ele foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica. Drones vão ajudar a fazer o policiamento em morros e locais de difícil acesso na Grande Vitória. O primeiro bairro onde os equipamentos serão usados será o Morro da Piedade, na capital. Olhos atentos, como de uma águia. Essa é a visão privilegiada que a polícia passa a ter com a ajuda de 3 drones recém-adquiridos pela corporação. Eles serão usados principalmente para monitorar locais considerados mais críticos, como o Morro da Piedade, uma região com muitos becos e locais que facilitam a prática criminosa. São máquinas bastante confiáveis, precisas ao pilotar, definitivamente não substituem helicópteros, pois os helicópteros têm áreas de visões, equipamentos, tripulações e possibilidades muito distintas. Na base, um policial treinado comanda a operação do drone. Ao mesmo tempo, ele fornece informações precisas para a equipe que está no chão. Foram 11 militares formados que agora estão aptos a operar os aparelhos. A portaria que regulamenta o uso desses equipamentos pela Polícia Militar já foi publicada. Isso quer dizer que, a partir de agora, locais mais distantes, de difícil acesso, passam a ser monitorados cada vez mais de perto pela Polícia Militar. Essa portaria foi feita com base nas normas e orientações da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Dessa forma, a segurança de todos os envolvidos fica garantida. Existe uma equipe que fica remota, pilotando e controlando essa operação, dotada de rede de comunicação, e existe uma equipe em solo que recebe essas informações do que está sendo captado naquele momento. Cada drone tem a autonomia de 30 minutos em voo, além de chegar a uma distância de 7 quilômetros e atingir uma velocidade de até 70 quilômetros por hora. Eles podem pesar até 25 quilos e, com os avanços tecnológicos, estão cada vez mais comuns. Por isso, o especialista alerta: é preciso cuidado ao manusear esse tipo de equipamento. Então a gente faz um apelo para que as pessoas que se dispuserem a fazer esse tipo de operação tenham o conhecimento e a responsabilidade de, ao operar um drone como este, não colocar em risco a aviação de uma maneira geral. A previsão é que mais 9 drones sejam comprados pelo Estado até o fim do ano. Ontem o Tribuna Notícias mostrou o caso de uma cliente que fez uma postagem em rede social fazendo uma acusação falsa a uma padaria. Hoje nós ouvimos uma advogada. Tanto pessoas quanto empresas que forem alvo de situações como essa podem acionar a justiça e pedir danos morais. Uma publicação na rede social é lida e, na maioria das vezes, é tomada como verdade. O problema é que nem sempre o que está escrito é de fato verdade. Pode ser uma mentira que, quando compartilhada, ganha força. Ontem, o Tribuna Notícias mostrou o caso de uma pessoa que fez uma publicação reclamando de uma padaria em Jardim Camburi, Vitória. A cliente comprou um produto e depois fez um post dizendo que tinha cocô de rato no alimento. Porém, o dono do estabelecimento respondeu na mesma rede social, explicando que, na verdade, se tratava de granulado de chocolate. O gerente chamou o nosso padeiro, que preparou o produto, explicou também para ela. O nosso gerente pegou e comeu o granulado, mostrando para ela que era chocolate realmente e não fezes de rato.
Aí a pessoa simplesmente pegou, falou desculpa e saiu correndo. Na lei penal, a chamada difamação é crime e quem for o alvo das ofensas tem o direito de entrar com uma ação na justiça. As pessoas jurídicas gozam de honra objetiva, ou seja, elas devem preservar a sua reputação perante os clientes em potencial. Então, se a postagem ofender essa honra objetiva, ou seja, a reputação do estabelecimento, aquele que ofendeu vai responder. Além das empresas, as pessoas também podem ser alvos das ofensas, mas a situação é parecida. Nesses casos, a lei penal prevê os crimes de injúria e também o de difamação. A orientação dos advogados é juntar provas, caso a vontade seja entrar com uma ação com um pedido de indenização. A primeira medida é reunir as provas que demonstrem a ofensa. Então, a empresa ela pode salvar os prints de tela, se foi por mensagem de WhatsApp ou se foi uma postagem em redes sociais, salvar essas ofensas e aí buscar um profissional, um advogado, para propor a medida cabível, uma ação judicial. E se entender que houve a prática de crime, por exemplo, um crime de difamação, também pode lavrar um boletim de ocorrência, se dirigir até a delegacia. O poder que a rede social dá aos consumidores é incrível, porém, é preciso cuidado com o que se expõe publicamente, porque apesar da liberdade de expressão, todos têm direitos a serem preservados. As pessoas têm direito de livre manifestação, de expor os seus pensamentos, mas elas não podem violar os direitos dos outros. Então, não podem sair proferindo ofensas e muito menos imputando práticas de crime. Aquele post, aquela publicação pode ser removida? Sim, a publicação pode ser removida. Aí, para isso, é necessário acionar a plataforma que administra a rede social. Então, seja Facebook ou Google, qualquer que seja a plataforma, também pode ser feito um pedido para que exclua a postagem por violar as regras de uso das próprias redes sociais. Homem esfaqueia a mulher e o filho em Cariacica. Ele foi atingido depois de tentar defender a mãe. Quem olha de fora nem imagina que dentro dessa casa aconteceu um grave problema familiar na noite passada. A casa fica no bairro São João Batista, em Cariacica. Ciúmes teriam motivado agressões físicas que poderiam ter resultado em morte e envolveram pai, mãe e filho. A confusão começou quando o marido chegou em casa e descobriu que a mulher tinha feito um curso de design de sobrancelhas com uma amiga que ele não aprovava. De acordo com a polícia, foi aí que a discussão entre os dois começou. E no calor dela, o marido pegou uma faca e agrediu a esposa com 3 facadas. O filho, um adolescente de 15 anos, ao ver a mãe ser agredida, entrou no meio e acabou também sendo ferido pelo pai com uma facada no braço. Para se defender e defender a mãe, ele também agrediu o pai com uma facada na lateral do corpo. Bem, essa confusão só terminou depois que o pai saiu daqui de dentro, levando a filha de 8 anos de idade e deixando aqui dentro a mulher e o filho feridos. Os vizinhos estão surpresos. Dona Andréia conta que passou boa parte do dia com o marido da vítima, que é motorista de aplicativo. Nunca teve briga nem nada, ninguém nunca viu confusão. Ele sai com ela, traz ela, sai com os meninos, ele vai na reunião de colégio do menino. Seu Nildo chegou até a ver o vizinho saindo apressado de carro, levando a filha de 8 anos de idade, mas nem imaginava o que havia acontecido. A gente que sabendo já tinha acontecido, tá? Que ele entrou no carro e saiu correndo, mas a filha dele. Mãe e filho foram socorridos pelo SAMU. Já receberam alta, mas não voltaram para casa. O marido agressor foi preso na casa de parentes em Vila Velha, onde também estava a filha de 8 anos, que já se encontra com a mãe. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e já foi encaminhado ao presídio. 6 meses depois, o soldado que atirou e matou um jovem em Vila Velha foi indiciado por homicídio qualificado. A mãe do jovem, que chegou a morar em frente ao cemitério onde o filho estava enterrado, gravou um vídeo para o Tribuna Notícias. Queria agradecer pela verdade que veio à tona. Queria agradecer à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo por comprovarem para o público, para a mídia, para o legislativo, para quem quer que seja, o que eu já sabia. Queria agradecer por avaliar o que eu já sabia.
Eu sempre soube, eu sempre tive certeza absoluta que o meu filho era inocente, que ele foi executado, que ele nunca portou uma arma, que ele foi executado por trás com 3 disparos de .40 na manhã de Natal de 2017. Estou aliviada, porque é como se eu tivesse recebido uma munição para minha batalha. A verdade já veio à tona, ele é inocente, então que o culpado seja punido. Espero por isso, luto por isso. Eu quero que ele seja expulso da corporação. Eu quero que ele pegue a pena máxima. As pessoas, os amigos, os parentes e todos que conheciam o Jean estão fazendo um abaixo-assinado, clamando por justiça. Não vai trazer meu Jean de volta, nada vai trazer meu Jean de volta. Meu Pierre nunca mais vai estar junto comigo, não nessa vida, mas buscamos justiça e o carinho das pessoas que realmente conheceram o Jean, a certeza de que ele jamais iria cometer isso, pelas mães que choram, pelo bem maior da vida que foi tirado. Eu quero justiça. Segundo o delegado Ricardo Almeida, da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, o policial Igor Moreira não está preso porque não preencheu os requisitos da prisão preventiva. Já a PM disse que vai avaliar as medidas administrativas que serão adotadas. R$ 32 mil por mês. Esse será o valor total do aluguel dos 14 quiosques na Praia de Camburi, em Vitória. As unidades vão ser administradas por uma única empresa. Uma novidade que, segundo a Prefeitura, será boa para todo mundo. A empresa Ecoeventos venceu uma licitação para administrar todos os 14 quiosques da Orla de Camburi. O contrato prevê um aluguel de quase R$ 32 mil, que será pago pela empresa ao município. Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, a cidade optou por esse modelo de parceria principalmente depois do sucesso da última alta temporada. Primeiramente, esse modelo só é possível, depois que de agosto do ano passado para cá, a gestão das praias passou da Secretaria de Patrimônio da União para o município. Em dezembro iniciou o Festival Gastronômico de Verão, onde a gente experimentou esse modelo de ter um gestor, nesse caso para 7 quiosques, e foi o Sindibares que trouxe o Roda de Boteco, os campeões de Roda de Boteco para cá, e foi sucesso absoluto. Com a concessão, a empresa passa a ter a liberdade de fazer reformas e determinar os valores dos aluguéis de cada espaço. Ela paga um valor de aluguel pelos 14 quiosques da Prefeitura de Vitória. A partir daí ela tem livre-arbítrio para formar parcerias, alugar para um terceiro, ou participar do processo da gestão do bar também, É livre-arbítrio, livre comércio nesse sentido. Com essa nova concessão, a Prefeitura de Vitória espera dar uma outra cara aos quiosques. Esse aqui, na altura de Camburi, ajuda a espantar o fantasma do insucesso, quando, no passado, o movimento de clientes não era suficiente para que o empresário conseguisse se manter e ainda pagar um absurdo de aluguel. Essas imagens feitas pelo TN em novembro do ano passado mostram o aspecto de abandono de um deles. Na época, o empresário precisou deixar os 2 quiosques que administrava porque as dívidas com o aluguel já somavam mais de R$ 22 mil. Realidade que agora deve ficar bem diferente. Tendo principalmente, mais importante do que o valor do aluguel, um serviço de qualidade para a população e para o turista, para se encontrar, para ter uma boa gastronomia, é que é importante para a gente, e tendo movimentação que gera inclusive segurança na Orla de Camburi. E a seguir, suspeito de assassinato procurado pela Interpol é preso durante a operação das polícias civil e militar. A gente já volta. Procurado pela Interpol é preso no norte do estado. Erivelto Tavares da Cunha foi detido em Nova Venécia. Ele é suspeito de matar um professor em Ibitirama, na região do Caparaó. O crime aconteceu há cerca de 3 anos. Claudinei Pirovani da Costa foi morto com um tiro no peito. Dias depois, o suspeito se apresentou na delegacia e confessou ter matado o professor por ciúmes. Ele teria flagrado conversas da própria esposa com a vítima, mas acabou liberado. Na casa em que ele estava foram apreendidas armas e munições. Erivelto era procurado pelas polícias civil, federal e até pela Interpol. Ele já está no presídio.
E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.